funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, esse aqui é o seu podcast Não é do INSS e a gente aqui traz uma série para você que é Além do RPPS. A gente vai trazer aqui uma série de bate-papo com o pessoal que está no meio do RPPS e que tem sempre um trabalhinho paralelo, sempre alguma outra atividade que faz. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho de cada um aqui que é ao longo desse final de ano, essa virada de ano aqui, que todo mundo já começa a planejar um pouco mais do RPPS, comemorar um pouco mais agora no final do ano. Então a gente vai trazer um tema mais leve aqui, para ficar bom para todo mundo aqui. E no nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar com a Indianara, que é do RPPS de Taió, Santa Catarina, e também já é figurinha carimbada aqui, já participou em outra vez também, em outra oportunidade, né, Indianara? Tudo bom? Tudo bem, Rafa. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo. Igualmente. E foi ainda do tempo que a gente só fazia em áudio, né? Só em áudio. Ainda bem, porque foi... A gente fazia muitas caretas na época. A gente continua fazendo no vídeo, tá tudo certo. Sim, claro. Mas foi ótimo também, claro. Foi ótimo, com certeza. Indianara, pro pessoal conhecer um pouquinho mais aí, quem que é a Indianara, em qual RPPS você está atuando hoje, pra gente poder trazer pro pessoal aqui um pouquinho. Tá. Então, eu tô diretora-presidente aqui em Taió, né, no Taió Prev, desde 2018, né? Já tem um tempinho já. E acredito que pretendo ficar aí por um bom tempo, enquanto Deus e o prefeito também permitir, né? É um cargo que ele indica, então a gente acaba contando também com isso. Mas o trabalho que nós viemos elaborando aqui no nosso instituto tem surtido bons resultados e a gente tem a graça de que aqui as decisões são... as pessoas são indicadas aqui no RPPS por competência e por resultado, não tem vínculo político, né? O que dá uma tranquilidade para a gente conduzir os trabalhos. Então, em termos profissionais, hoje é isso, né? Estou aqui há um tempinho já, 8 anos, quase 8 anos. Oh, beleza. Indianara, e dentro desse teu trabalho aí, você faz também um trabalho paralelo, né? Então, comentar um pouquinho para o pessoal sobre o teu trabalho, qual que é a atividade que você faz aí, até para o pessoal começar a se situar também. Então, a gente conversou aí nos bastidores um pouquinho sobre a minha atuação na nossa igreja aqui em Taió, né? Nós temos a nossa paróquia Cristo Rei, eu pertenço para a comunidade da Matriz, e aí eu venho desenvolvendo, com a graça de Deus, um trabalho em algumas pastorais aqui dentro da nossa paróquia, né? Sobretudo na pastoral da preparação para o batismo, assim, preparação de pais e padrinhos, né? E também no movimento acampamento que a gente possui aqui na nossa diocese, né? E Taió foi a paróquia escolhida, né, para iniciar o acampamento, e hoje a gente está na paróquia de Salete, onde a gente tem um sítio, e desenvolvemos essas atividades de acampamento. Então, paralelo ao batismo, também tem essa atuação dentro do acampamento, que é maravilhoso também. E há quanto tempo você está fazendo essas atividades paroquiais aí? Então, na paróquia, eu iniciei em 2019, quando eu fiz o meu acampamento, né? E ali foi uma mudança de vida, de escolha, né? E onde eu pude estar um pouco mais presente. Eu sempre fui, sou filha de família católica, então eu desde muito novinha já participava das liturgias, e também da catequese. Eu fui catequista com 14 anos. E aí depois, quando eu formei, acabei mudando, que eu morava em Mirim Doce, município vizinho aqui, né? E aí eu acabei me afastando um pouco da igreja. Eu acho que todo mundo tem esse período, assim, a gente muda de cidade, muda um pouco, acaba mudando um pouco a mente. E aí, em 2019, eu me reencontrei, né, através do movimento acampamento, aonde a partir dali eu consegui desenvolver minhas atividades paroquiais, né. Eu iniciei também como coordenação de paroquial de catequese, a convite do pároco na época, um grande desafio. Nós temos aqui 22 comunidades, então eram mais de 80 catequistas no qual eu liderava, né? E lógico que é um trabalho em conjunto. Nós conseguimos, assim, mudar o método de catequese naquela época. Foi logo pós-pandemia, ali 2021, né? Quando a gente estava retornando às atividades,
Então foi um pouco desafiador, mas a providência divina, né, fez com que tudo acontecesse da melhor forma. E aí logo em seguida eu engravidei, me afastei um pouquinho da catequese por conta da gestação, e no retorno agora às atividades paroquiais eu retornei na pastoral familiar, que a gente chama, que ela é em 2 núcleos, né? Na questão da preparação para pais e padrinhos do batismo e preparação de noivos. Então, eu estou numa das equipes que coordena a preparação para pais e padrinhos. Nós aqui temos um trabalho muito especial pensando nessa preparação. São pessoas que às vezes procuram a igreja só para fazer o curso, né? Que é por uma obrigação, e a gente quer tornar aquele momento não como uma obrigação, e sim como uma oportunidade, muitas vezes de resgate de pessoas que estão há muito tempo sem ir à igreja, né? Para que não seja só um item obrigatório para batizar o filho ou o afilhado, né? Para que eles sintam a semente do bem, assim, lançada ao coração e que seja frutificado. A gente tem percebido bons resultados. Esse ano foram mais de 600 pessoas que a gente, assim, deu o curso, né, durante esse ano, e está sendo muito maravilhoso e muito, muito gratificante, né? É mais gratificante para quem serve, né? A gente sempre fala, servir é mais privilégio para quem serve do que para quem é servido. E isso, eu acho que é a maior graça do cristão, né? Com certeza. E como é que foi você pensar assim, não, vou dar catequese? Até só para o pessoal, né, se situar, dentro da Igreja Católica você tem 2 catequeses, bem dizer, né, que é da primeira comunhão e do crisma, os 2 sacramentos ali. Então o pessoal fala muito da catequese, mas entre os 2. Como é que você começou, por qual vertente você começou a trabalhar e qual foi o estalo que te deu assim, vou começar a atuar aqui? Então, a minha primeira experiência como catequista foi em comunidade do interior, lá com 14 anos. Foi porque não tinha pessoas para servir, né? Normalmente a gente sofre, né? Nós líderes de pastorais, que a gente não encontra servos, né? A gente acaba tendo dificuldade nesse sentido. Mas foi uma super experiência, né? A minha mãe era ministra da Eucaristia na época, então a gente tinha essa vertente familiar, né, que fazia com que, pelo exemplo dela, a gente buscasse o mesmo caminho, né? E aí, ao retornar para a coordenação paroquial, e daí o padre já entendeu que eu tinha um pouco esse perfil de liderança, e que eu ir para uma turma de catequese só ia ser... Eu poderia ajudar mais se eu liderasse todas as catequistas na época, né? Até porque a gente estava implementando um novo método de catequese na nossa paróquia, o que mudou um pouco da estrutura e da dinâmica. Então, hoje, a preparação, né, para a catequese, ela é uma só, não é mais separado aqui na nossa diocese, né? Você prepara para os 2 sacramentos numa única catequese. Então, tanto para a Eucaristia quanto para a Crisma, né? São 3 anos de catequese aqui. E aí a gente teve que aprender todas as novas celebrações que envolvem esse novo processo catequético. E foi excepcional. Então, foi num dia assim que eu fiz aqui antes das Santas Missas, a gente tem o hábito de rezar o Santo Terço, né? E aí eu fiz um Santo Terço no dia e o padre me viu fazendo o Santo Terço e ele, eu preciso de uma pessoa como ela para ser a coordenação. Nem gaguejou, então tá aí pra frente. Hã? Nem gaguejou, vai pra frente. É isso mesmo. É que ele era novo na nossa paróquia, então ele também não conhecia todo mundo, né? E aí, por ocasião, que naquela missa, a responsabilidade da missa era de quem trabalhava com o acampamento, e eu, como representante do acampamento, fiz o Santo Terço do dia. E então, a partir dali, eu então iniciei com esse mundo da catequese, que foi assim, uma experiência maravilhosa. Eu vejo que nós aqui temos também catequese de adultos, também foi implementada há pouco tempo. Graças a Deus, nós temos tendo uma busca muito grande por adultos buscando o sacramento. Adultos que nunca fez a Eucaristia e também porque querem casar, então estão retornando e buscando catequese. Mas eu percebi que como é importante a gente ter uma maturidade de fé maior para a gente ter essa catequese. Porque a gente não sabe uma vírgula do que é a fé que a gente acredita, né? Eu acredito em Deus, mas isso é tão raso quando a gente fala, eu acredito em Deus,
a distância exige uma profundidade tão maior, espiritual, além da fé, né? A nossa fé, ela tem muitos níveis, então, quando a gente fala que acredita, só por acreditar, a gente já começa a se questionar, será que de fato eu preciso frequentar as Santas Missas? Será que de fato... Aí, porque o mundo, ele é muito mais atrativo, né? Viver para Deus exige muitas renúncias. Então, baseado nisso, né, baseado até na própria, esse compromisso que eu assumi com a catequese, acabou acontecendo muitas coisas na minha vida também, inclusive o próprio matrimônio, né, a gente, eu e meu esposo na época, ele não era católico, né, então ele buscou os sacramentos, até inclusive o batismo, então foi todo um processo de conversão dentro da minha própria família, assim, né. Então, a importância de que, claro, que a gente o objetivo do podcast não é evangelizar ninguém, mas contando uma experiência pessoal, né? De que quando há uma pessoa que diz um sim numa família, ela pode converter uma família inteira, né? A oração tem poder. Então, acredito que uma das grandes experiências aí, como a gente tem na nossa igreja, é Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, né? Ela rezou muitos anos para a conversão do próprio filho. E olha que santo maravilhoso que a gente tem na nossa igreja. Todos podemos ser santos, né? Mas as renúncias e aquilo que a gente pode, para a gente chegar lá, exige um caminho, né? Então, com certeza. Eu fui prova disso também dentro da minha casa também. Começou com meu irmão e a gente levou todo mundo também. Isso, assim, a gente vê o quanto que arrasta mesmo esse exemplo. Arrasta. Né? E como é que foi, então, essa virada aí agora para a nova pastoral? Então, essa foi um desafio novo, né? Realmente, a gente fala... Nós, na Igreja Católica, somos batizados muito bebezinhos, né? Normalmente. A regra é essa, né? As exceções são dos adultos que buscam depois, né? Mas... Quando a gente é batizado... Só para contextualizar, eu sou que eu fui com 3 meses, os meus 2 filhos ali, com menos de 2 meses, já estavam batizados também. Isso. É nesse ponto. A gente vai buscar, quando assume uma pastoral nova, a gente vai buscar conhecimento a fundo daquilo, para a gente ter propriedade para passar para as pessoas também. E eu como católica, nunca havia buscado por que batizar crianças, por que tão criança? Nossa, se o batismo ele redime a gente do pecado, como que uma criança vai ter pecado se ela recém nasceu, não como ela é, né, pecadora? Então, assim, a busca por esse conhecimento, e aí, para não deixar todo mundo curioso em relação a isso, acho que dá para a gente falar, né, abrir um parênteses e falar de por que batizar crianças. Nós somos todos condenados pelo pecado original, então a gente nasce. O pecado original, ele é sobreexistente, nossos pais, Adão e Eva, lá no passado, cometeram o pecado original, então a gente nasce com isso. E a remissão dos pecados, ela vem através do batismo, né? E isso fez com que eu buscasse entender muito mais, estudar o batismo no catecismo da Igreja Católica, estudar na Bíblia. Nossa, tem tantas passagens da Bíblia que fala sobre o batismo, né? E assim, antigamente, por que Jesus foi batizado aos 33 anos, né? A gente sabe, então, assim, tem várias questões de que por que no passado as pessoas eram batizadas adultas, porque o batismo ele não existia antes. Então, quando ele passou a existir, quem estava na idade que estava batizava. Então, claro que os primeiros batismos foram em pessoas adultas e também em crianças. Então, a necessidade de batizar logo que nasce um filho é a urgência, porque a gente, como pais, né, Rafa, a gente quer que nossos filhos vão para o céu. E a gente sabe que o batismo é o caminho para o céu, é a porta de entrada. A gente batizado, né, tem um caminho mais próximo do céu. Nós, como co-criadores, né, a gente fala, a gente é pais, mas a gente é co-criadores de filhos de Deus. Então, o nosso papel como pais principal deles é levá-los de volta para Deus, os filhos. E o primeiro ponto é o sim ao batismo, né? Ah, sim. E qual que é a grande dificuldade que você vê agora na pastoral aí, trazendo justamente a parte dos pais e padrinhos, em relação, a gente sabe que se for comparar com igrejas evangélicas, você tem uma atuação catequética, diria até mais deficiente na Igreja Católica, em função de os adultos não terem uma total compreensão em relação à comunidade evangélica, que já
vivencia um pouco mais disso no seu dia a dia, né? Como é que é você lidar com esse pessoal, porque são de várias frentes, e aí Sim. você tem que trazer todo mundo na mesma linha. Isso. A gente, primeiro a gente acolhe muito eles, né? A gente tem trabalhado em encontros bastante dinâmicos, assim, envolvendo música, envolvendo as próprias palestras que a gente escolhe, prepara bem os palestrantes, mas, assim, dinâmicas durante o encontro. A gente percebe, né? A gente até faz, no final do encontro, eu faço uma avaliação, assim, um pouco mais para entender a percepção deles durante aquela tarde, né? E a gente percebe algumas aceitações e algumas negações, porque quando a gente inicia o curso, a gente fala assim: não estamos aqui para falar nossa opinião, nós não estamos aqui para expressar o que a gente pensa sobre as coisas, estamos aqui meramente para transferir para vocês o que todo católico deveria saber, que é conhecer a própria doutrina e aquilo que acredita. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu sou católico apenas para ter uma religião, uma identificação, mas não compreende, né? Então, assim, lá no final do curso, da tarde, a gente convida para eles participar da Santa Missa, que é o pós-curso, né? E aí eu vou um pouco assim, um pouco mais, leva um pouco na brincadeira, no sentido assim, lúdico, né? De fazer com que eles se façam parte. Então eu falo assim, né? Quem é que veio preparado para participar da Santa Missa, por exemplo? Aí todo mundo fica um pouco já meio assim, porque já tá uma tarde toda ali, depois ainda mais uma hora na missa, né? Aí eu falo para eles, porque a gente percebe as vestimentas que as pessoas estão ali, que elas não têm noção do que é a Santa Missa. Então, além do catequizar sobre o que é o batismo, por que batizar, os símbolos, tudo que a gente fala, e a gente traz ali a questão da referência bíblica, da referência do catecismo, a gente também pega um pouquinho para aproveitar esse momento, para sintonizar o adulto que está ali, a nossa fé católica de fato, da importância de se preparar para receber a Eucaristia, de estar em estado de graça naquele momento. Então, muita gente que, por exemplo, eu falo, vocês vão de bermuda receber Jesus. Quem é a pessoa mais importante desse mundo para você, se não é Jesus? A pessoa mais importante desse mundo, vocês vão receber de regata, de bermuda, de mini saia. Tá tudo. É porque o mundo fala que é muito mais fácil a liberdade de expressão e tudo mais. Só que existe um código de vestimenta para qualquer lugar que você vai, no teu trabalho, na praia, numa formatura, vocês têm um código de vestimenta. Poxa, por que na igreja você não pode ter o respeito, a preparação? E a preparação ela externa, sim, porque fica aos olhos humanos, mas é a preparação interna, sobretudo, né? Então, a gente percebe os desconfortos, e aí vem um pouco da resposta da tua pergunta sobre a aceitação, né? Então, a gente percebe que quando a gente vai no final entregar o certificado para eles da tarde, alguns assim pegam da mão da gente assim, nossa, graças a Deus que acabou. E outros que a gente percebeu assim, foi a tarde mais especial, porque no início da fala e da tarde eu falo assim, vocês já estão aqui mesmo, então vamos fazer essa tarde ser diferente, ser especial, ser ótima, né? Vocês já tiraram um sábado da vida de vocês para estar num lugar que muitas vezes é calor, muitas vezes é frio, né? A gente prepara assim um café bem também agradável para eles se sentirem assim bem acolhidos, o ambiente, tudo de uma forma que lá ao final, quando eu faço a pergunta para eles qual foi a expectativa que eles tinham e qual foi a expectativa que eles estão levando, normalmente as avaliações são positivas, né? Mas a gente percebe que tem coraçõezinhos ainda que tá bem duros e que nós não fazemos nada para quebrar aquele coração se não for o Espírito Santo. Então é por meio dele, né? A gente apenas como instrumento tenta jogar uma sementinha ali. Algumas pessoas vai frutificar logo na sequência, outras vai demorar muitos anos. Mas o mais importante para nós é assim, se salvarmos uma alma através do Espírito Santo de Deus, a gente está muito feliz, né? A gente conseguiu o objetivo, né? Mas não é tão simples, não. Porque a gente percebe, por exemplo, uma briga em relação ao uso do celular durante o curso, né? Por mais que assim a gente fale, eu tento fazer umas chamadas assim durante o curso, mas de uma forma leve, né? Não assim de cobrança, porque também todos são adultos, o sim é individual, a pessoa vai dar o seu sim se ela quiser,
né? Não é forçando, eu acho que você empurrar algo de goela abaixo, né, que a gente chama, é algo que só vai fazer mal. Vão querer dizer que a gente está forçando algo. Acho que só vai frutificar se a pessoa realmente disser o sim dela, né? E qual que foi a experiência que você mais gostou de ter visto já nesse teu trabalho agora, essa pastoral? Porque a gente sabe que em algumas ocasiões você acaba vendo esse tipo de situação, alguns vão dizer graças a Deus que terminou, outros vão dizer que foi muito bom. E que experiência assim mais positiva você lembra assim de ter vivenciado? Não precisa nem ser dessa pastoral, das demais também. Sim. De todas elas, cada encontro a gente colhe frutos positivos, né? Tem memórias e testemunhos e pessoas que querem vir falar que foi ótimo, mas eu vou, nesse momento, falar um pouquinho da experiência do acampamento em si. Talvez as pessoas não estão compreendendo que também essa é uma pastoral nova, né? Nem toda paróquia possui. Nós temos a graça de termos aqui Navegantes, foi a nossa cidade-mãe, né? A cidade que você mora foi a cidade-mãe que nos ajudou na fundação do acampamento aqui. E o acampamento, ele mudou a nossa paróquia. Então, a gente resgatou muitas pessoas. A maioria das lideranças hoje da nossa paróquia são campistas. São pessoas que viveram um acampamento. Então, esse acampamento, então, são 5 dias que a pessoa faz um retiro, e o retiro é em forma de acampamento, né? E eu já tive a oportunidade de servir em 4 acampamentos depois que eu fiz o meu, né? E todas as experiências foram muito marcantes. Mas eu tive uma experiência num dos que eu servi, de uma das partes do acampamento em si, das equipes de trabalho, a gente faz a ligação da família visita as famílias dos campistas, assim, né? E a gente soube, né, daquela pessoa, de um dos campistas, que esse campista havia feito uma carta de suicídio, né? E que após o acampamento, se nada desse certo. Então, assim, a gente visitou essa família e a gente pôde ver a transformação que aconteceu na casa. E a família toda receber essa pessoa de volta depois do acampamento e a transformação que foi nessa família. Então, né, um trabalho, a gente sempre fala, um trabalho silencioso, que a gente não existe exposição nesse sentido, porque quem tem que aparecer é Jesus e não a gente como servo, nós temos apenas que servir. E muitos frutos estão sendo colhidos, famílias transformadas. Assim, ontem ainda dos momentos que a gente está em formação para um próximo acampamento que vai ter, o pregador ainda falou assim, de quão gratificante é sermos servos e o quão, às vezes, o nosso silêncio converte pessoas. Não precisa nem falar muitas vezes. É a nossa presença, o nosso olhar, o nosso carinho, porque o mundo está carente, né, Rafa? Ele carente de atenção, as pessoas estão carentes de atenção e vulneráveis. Então, nessa vivência, dentre as várias pastorais, assim, ó, diversas. A recente agora, eu estava numa loja, veio uma senhorinha, assim, ela tem quase 80 anos, ela veio me dar um abraço. Eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode, claro. Eu não sei o nome dela, não sei quem ela é. Eu te vejo na igreja, eu sempre tenho vontade de te dar um abraço, porque em 2014, olha só, ela disse a data para mim. Você me atendeu assim lá na igreja, explicou cada detalhe e você fez isso por mim, pela minha família e transformou nossa vida. E isso foi muito especial. Então, eu não lembrava dela, não lembrava da situação. Só que aquilo me fez um bem tão grande, ouvir aquilo, saber que está dando certo. O abrir mão muitas vezes da nossa própria família, né? O último ano, assim, eu tive um servir bem intenso, então Samuel fica com o Sidney, né? Enquanto eu estou lá na igreja, enquanto ele ainda é muito pequenininho, daqui a pouco ele vai me acompanhar, eu sei, só que agora, horas que a gente deixa, e aí a minha oração sempre enquanto eu não estiver, Senhor, é o Senhor que cuida, né? Deus sabe que o meu servir, ele é realmente para o bem maior, né, das pessoas, e que é isso que eu quero que o meu filho veja, né? Que depois ele também seja um servo, que ele também viva essa fé dentro da vida dele também. Que bacana. E eu
Confesso também que eu já fui campista também, já participei. 5 dias intensos era quase 1º de maio ali, ia pegar o feriadão de 1º de maio. E o meu irmão, ele faz parte também de uma comunidade de vida aqui do lado em Itajaí, e ele conta também, as experiências são intensas. Demais. São muito intensas, vale a pena. Assim, ó, as pastorais, no geral, na igreja, todas a gente acaba colhendo bons testemunhos, né? De alguma forma, toca. Eu sempre falo, às vezes você lá no Ministério de Música tá tocando uma música, você toca o coração de uma pessoa. Às vezes você fazendo uma boa liturgia, a palavra daquele dia que você fez a liturgia vai tocar o coração de alguém que está ali na igreja só esperando aquela palavra. Às vezes um abraço ali na acolhida, na porta da igreja, quando você chega na igreja, você está ali naquela equipe e a pessoa recebe aquele abraço, aquele bem-vindo, transforma o dia da pessoa. O importante é estar a serviço. Não importa qual é a pastoral, qual é o seu sim. E aqui a gente está falando de igreja católica, mas a gente sabe, tem diversas outras instituições religiosas em que também fazem o bem. A gente não está aqui para desmerecer ninguém. Então, ser servo e o nosso servir, ele não é só lá na igreja, só lá na pastoral, é aqui no nosso trabalho também. O meu sim, ele não é somente lá dentro da igreja, ele é aqui todos os dias, quando eu atendo um aposentado, um pensionista. Se a gente entende que o nosso trabalho é para glorificar e louvar a Deus, tudo é mais leve, tudo é mais fácil. Você não sente cansaço, o cansaço é só físico, que uma noite de sono resolve, né? O ambiente não fica pesado, você conduz uma equipe de forma melhor. Então, esse sim para Deus, ele tem renúncias, tem sim. É fácil? Não é fácil. Os ataques espirituais são grandes, são sim. A gente é tentado todo o tempo para errar, porque é isso, né? Só que é tão maravilhoso ver o resultado das coisas quando você está de fato vivendo aquilo. É excepcional ver as famílias felizes, ver as pessoas sendo transformadas com um pouquinho que você faz. E se todo mundo fizer um pouquinho, vai ser melhor para todo mundo, né? Não, com certeza. Indianara, queria te agradecer aí imensamente aí pelo bate-papo aí, trazer um pouco mais aí do teu trabalho na igreja também. E queria que você pudesse uma mensagem final para o pessoal sobre o teu serviço, sobre o teu trabalho, né? Como uma forma também de inspiração para as pessoas também que estão nos acompanhando aqui, e que de repente, assim, será que não está me chamando também? Isso. Então, eu acho que falar um pouquinho sobre o chamado é importante, porque eu tive um convite para ser catequista antes de ser coordenadora, há uns 2 anos antes, e eu disse que não porque eu não estava preparada para catequizar uma turma. E aí, logo em seguida, eu li um livro que falava exatamente sobre estar preparado para dizer o sim. Quando a gente é chamado para algo, e isso pode ser em qualquer vertente que venha de Deus, saiba que quando você foi chamado, o Espírito Santo já tocou o coração daquela pessoa que te chamou. Aquela pessoa não imaginou em você só porque você é você. Não, algo tocou no coração dela, e esse algo a gente chama de Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus ele nos chama para o servir, é porque nós somos capazes de desenvolver aquilo ali. E se a gente ainda não possui a capacidade plena, a gente vai ser capacitado no caminho. Então, a minha mensagem para todos que vão assistir, ouvir a gente, é que não tenha medo de dizer sim quando você for chamado, independente se é para uma missão de trabalho, se é para tudo que for ser chamado na tua vida, é algo especial demais. Dizer sim é algo especial demais. Eu acho que você acha? Acho que a nossa conexão caiu aqui um pouquinho, né, Rafa? Travou ou não travou? Travou aqui para mim, mas ele fica gravado, tá? Não tem problema. Eu vou só finalizar aqui, então, rapidinho. Então, Tranquilo. assim, para todo mundo que está ouvindo a gente, eu não sou exemplo para nada, para ninguém. A gente erra todos os dias. Mas Deus, ele não quer pessoas perfeitas. Ele quer pessoas que não cansam de buscar a perfeição. Aqueles que de fato não desistem de buscar o caminho. É esse que ele quer perto dele. Porque se não fosse assim, a gente não tinha muitas pessoas se convertendo na hora da morte, né? O aceitar Jesus, o estar com ele, é quando a gente de fato se entrega de todo o coração. Então essa é a mensagem que eu deixo para você. Nunca é tarde. Aproveite quando você for chamado,
porque com certeza a tua missão nesse mundo aqui, a nossa missão nesse mundo é buscar o céu. O nosso sonho deveria ser todos os dias acordar de manhã, o que eu posso fazer hoje para buscar o céu, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo, e assim, já que a gente está próximo do final do ano, né, assim, que esse final de ano seja só motivo de comemoração nos lares de todo mundo, né, que Deus seja a presença viva na família e no coração de cada um de vocês. E muito obrigada, Rafa, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha vida. A gente que agradece aí de poder ouvir um pouquinho mais aí, e obrigado também a você que nos acompanhou aqui no nosso bate-papo, aqui na nossa série Além do RPPS. Semana que vem a gente traz um episódio novo aqui dentro dessa nossa série aqui. Até lá!